Olá, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, tá? E eu estou aqui mais uma vez para uma aula. Então olha só, hoje a nossa aula, o tema dela vai ser características gerais dos animais, né? Então vamos primeiro abordar quais são essas características. Aqui no nosso slide, como vocês podem ver, nós temos essa figura em azul, que nada mais é do que a célula animal, né? E a célula animal, ela aí vai possuir várias organelas, como nós já vimos em conteúdos aí do primeiro ano, vocês devem lembrar, mas vamos às características. Os animais, eles possuem alta diversidade. Por que eles possuem alta diversidade? Porque eles têm uma capacidade muito grande de adaptação. Os animais, eles possuem características diferentes e eles estão em vários ambientes também. E por conta disso, a gente vai ter aí uma biodiversidade muito grande. Tanto que eles são os animais, né? Nós, seres humanos, nos enquadramos também dentro dos animais, nós em quem, entre aspas, dominamos esse planeta, né? Em termos de diversidade. Bom, eles são eucariontes, né? Os animais, eles são eucariontes. O que que isso significa? Só olhar lá para a nossa célula lá do slide. Se essa célula ela possui um núcleo, ela vai ser eucarionte. E lembrar que dentre os reinos que nós estudamos, apenas um reino vai ser procarionte. Todos os demais vão possuir núcleo verdadeiro dentro das suas células. Portanto, eles serão aí enquadrados como eucariontes, né? Organismos que são dotados de célula com um núcleo verdadeiro. São multicelulares ou pluricelulares. O que isso quer dizer? Que eles são organismos que são formados por várias células. Por conta disso, eles são visíveis a olho nu. Um cachorro você consegue ver, um gato, um crustáceo, por exemplo. Não é isso? Então, eles são multicelulares. Uma outra palavrinha que vai aparecer aí, ó, são os heterótrofos. O que isso significa? Organismos heterótrofos são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso, eles precisam ingerir esse alimento, metabolizar esse alimento para poder adquirir energia. Então, eles não são autossuficientes, eles precisam sempre estar ingerindo glicose, proteína, sei lá, né, outros alimentos ou outros organismos para poder aí obter energia suficiente para a sua sobrevivência e para a sua reprodução. Possuem tecidos verdadeiros, com exceção de um animal aqui, né, que são os poríferos. Mais lá na frente eu vou mostrar para vocês quem são eles, mas de fato eles possuem tecidos verdadeiros. Animais que possuem tecidos verdadeiros são aqueles que vão possuir endoderme, mesoderme e ectoderme, ok? Quando a gente for falar lá sobre os anelídeos e os plateumintos, mostro isso com mais detalhe para vocês. Possui a presença de blástula, todos os animais vão possuir a presença de blástula, que essa blástula é um dos níveis lá de desenvolvimento da embriologia. Então, se você tem dúvida com relação a isso, vai lá no YouTube, dá uma pesquisada em embriologia, né, e dá uma atualizada. Reserva de açúcar é o glicogênio. Nós, né, seres humanos, que somos animais, e os animais em si, eles tem o glicogênio. Então, a gente absorve o açúcar, metaboliza esse açúcar e o excesso, quando não é transformado em gordura, é armazenado em glicogênio, né? Ele vai ser armazenado ali no fígado, nos músculos. E, por incrível que pareça, existe um outro organismo no planeta Terra que também faz essa reserva de glicogênio, que são os fungos. Então, dentro aí das características, né, de evolução, possui aí os fungos e os animais possuem essa característica. Já vi muito isso em algumas avaliações. E aí eles podem ter celoma. O que é celoma? Gente, celoma é uma cavidade, tá? Uma cavidade. O que é uma cavidade? É um buraco, né? Só que o celoma, para ser chamado de celoma, ele tem que abrigar os órgãos. Nós temos um celoma. E nesse nosso celoma nós abrigamos os nossos órgãos, né? O pulmão, o coração, o fígado, o estômago. A gente abriga esses órgãos dentro de uma cavidade. Só que existe uma diferença, tá? Então essa cavidade ela vai ter que ser revestida, forrada inteiramente por um folheto embrionário chamado mesoderma ou mesoderme. Isso é um celoma, ok? Não vamos confundir. Bom, e aí agora a gente vai falar sobre os filos, né?
Primeiro filo aí, gente, é o porífera. Conforme aí mostra no nosso slide, olha só, né? Um alaranjado, outro é um amarelo bem forte. O que são esses organismos? Os poríferos são esponjas. As esponjas são organismos, são animais filtradores, não possuem tecidos verdadeiros e elas podem servir, né, aí em alguma questão que você vê, elas podem servir como um bioindicador da qualidade da água daquele ambiente, né? Bom, o segundo animal, né, o segundo filo que nós vamos ver aqui, são os quinidários, né, do filo Quinidária. Os quinidários, eles possuem dois folhetos germinativos, o ectoderma e o endoderma. Se ele não tem o mesoderma, que é um terceiro folheto germinativo, ele não vai ter celoma, ele não vai ter cavidade. Quem são os representantes? Água-viva, né, a caravela, os corais. Lembra dos corais? Os corais são bastante coloridos. O que justifica a coloração desses corais? Os corais, gente, que são nada mais do que quinidários, eles realizam ali uma relação, né, de simbiose com algas chamadas zooxantelas, tá? E aí essas algas é que dão a coloração. Quando essas algas morrem pela elevação de uma temperatura, por um óleo que está ali na água, sei lá, aconteceu alguma coisa que matou essas algas vão sumir. Os corais vão perder a coloração dele, e aí vai ocorrer um fenômeno que a gente chama de branqueamento de coral, né? E que isso causa um certo impacto ali no ambiente. Lembre-se que sempre a gente vai aliar esses animais a fatores do ambiente, a fatores, sei lá, do dia a dia, porque é isso que vai ser cobrado aí no Enem nas avaliações, tá? Os quinidários, eles possuem uma estrutura chamada quinidócito, que eles, para se defender e para capturar determinados peixes, eles vão utilizar essas estruturas que possuem substâncias urticantes, né, que vão ali neutralizar o peixe e que vão defendê-los de possíveis predadores. O terceiro grupo vão ser os plateumintos. Os plateumintos são vermes que possuem o corpo achatado dorsoventralmente. Então, os vermes, eles vão ser mais achatados, ok? Os plateumintos, eles vão possuir os três folhetos germinativos, né? Eles vão ser triblástico, vai ter ectoderme, endoderme e mesoderme, mas ele não vai ter celoma, ele não vai ter uma cavidade para abrigar esses órgãos, né? E aí, por conta disso, ele não vai ter o sistema digestório completo, ele vai ter boca e aí ele vai ingerir os alimentos, se sobrar ele vai defecar pela boca, né? Por exemplo. Os plateumintos, alguns deles podem ocasionar doenças, né? Tanto os plateumintos quanto o nosso próximo grupo, como vocês podem ver aí, ó, no slide, os nemateumintos, né, do filo Nematoda, eles vão ser vermes. E esses vermes, eles vão causar doenças, né? A gente tem a tênia, né? A gente tem a lombriga, e aí vale a pena estar dando uma atualizada. Bom, os nematóides, eles vão possuir aí, são triblásticos, possuem os três folhetos germinativos, né? A ecto, a endo e a mesoderme. E os plateumintos, eles vão ter ali um espaço. Por conta desse espaço, a diferença dos plateumintos para os nematóides, que é esse grupo, é o formato cilíndrico. Então, esses vermes, eles vão ter o formato cilíndrico, ok? Nosso próximo grupo, nosso próximo filo, vai ser o filo molusca. Ou seja, são, né, organismos que possuem o corpo mole. Alguns deles vão se abrigar em carapaças. Aí a gente, conforme tem na imagem, a gente vê aí um caramujo, né? Os caramujos, eles podem transmitir algumas doenças, dentre elas a esquistossomose, tá? E aí esses organismos, alguns deles vão possuir um mecanismo de defesa. São triblástico, né, possui os três folhetos germinativos, possui celoma verdadeiro, vai ter uma cavidade em que vai ser abrigado os órgãos. O nosso próximo grupo vai ser o Annelida, né, ou os anelídeos. Quem são os anelídeos? Ó, sanguessuga, minhocas, poliquetos, que são minhocas que vivem em ambientes marinhos, tá? E uma coisa interessante desse grupo é que uma minhoca, por exemplo, aí vai uma curiosidade, ela é capaz de defecar o peso dela corpóreo em um dia, né? E elas fabricam galerias subterrâneas e com isso elas vão adubando a terra. Então vejam aí a importância ecológica dos anelídeos, né?
E aí nós vamos ter agora nessa imagem, né, conforme aí é só olhar essa imagem do slide, a gente vai ter a diferença entre plateuminto, nemateuminto e anelídeo. Verificam lá, ó, existe um espaço no plateuminto? Não, ele tem ectoderma, ele tem endoderma e ele vai ter ali um mesoderma, mas ele não vai ter um espaço para abrigar os seus órgãos. Portanto, ele é triblástico, mas ele é acelomado, ele não tem celoma. O nemateuminto, conforme vocês veem aí na imagem, ele vai ter o ectoderma, vai ter o endoderma, mas dentro do endoderma, que é essa cavidade, dentro dele vai ter o que ali? Desculpa, gente, o mesoderma. Então, dentro do mesoderma vai ter o ectoderma, vai ter alguma coisa dentro dessa cavidade. Então, não é uma cavidade verdadeira, é uma cavidade falsa. E a gente vai chamar de pseudocelomado. Pseudo significa falso, então é um organismo que possui um falso celoma, uma falsa cavidade. Já os anelídeos não. Os anelídeos, olha lá na imagem, vai ter ectoderma, vai ter o mesoderma, dentro do mesoderma vai ter uma cavidade, né, uma cavidade sem ter nada ali dentro, que vai servir para abrigar esses órgãos. E vai ter aí o endoderma. Nosso próximo grupo vai ser o grupo que definitivamente conquistou o ambiente terrestre por conta das suas características. Eles possuem um exoesqueleto de quitina que faz com que eles não percam água para o ambiente. Artrópodes significa organismos que possuem pés articulados. Então, eles têm pés articulados que podem fugir, podem abrigar vários ambientes, além dos insetos que possuem asas e que aí vai dar uma ligeira vantagem de adaptação e evolução para esses organismos. Quem são os artrópodes? Aracnídeos, insetos e crustáceos. São triblásticos e celomados. Bom, o nosso grupo, né, o nosso aqui penúltimo filo, vai ser os equinodermos. Quem são os equinodermos? Gente, é só lembrar da estrela do mar, tá? Estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar. Esses organismos, eles vão possuir uma alta capacidade de regeneração, né? E as estrelas do mar, elas caçam ostras, né? E aí teve um cara lá do restaurante que estava tendo um prejuízo enorme, foi lá, caçou as estrelas do mar, cortou todas elas, jogou de volta no mar. O que aconteceu com elas? Multiplicou a população, tá? Bom, elas possuem simetria pentarradial, são triblásticos e são celomados. E aí o nosso último filo, né, vai ser os filos dos cordados, ou filo cordata. Quem são os cordados? Gente, os mamíferos, nós somos mamíferos, né? As aves, os répteis, os anfíbios, os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Todos esses, eles vão entrar dentro de um filo maior, que são os filos dos cordados, ok? Nós somos o quê? Já que nós somos do filo cordato, nós somos triblásticos, possuímos tecidos verdadeiros, somos celomados, abrigamos nossos órgãos dentro de uma cavidade forrada por mesoderma, né? E aí uma característica comum da nossa espécie, né, no caso dos mamíferos, é possuir as glândulas mamárias. E aí, dependendo de cada grupo, vai ter sua característica principal, ok? E aí vamos aqui exercitando rapidinho duas questões. Bora lá. De acordo com a classificação de Whittaker, podemos dividir os seres vivos em 5 reinos, sendo o reino Animalia ou Animalia, tanto faz, um deles. Entre as alternativas a seguir, marque a única que não corresponde a uma característica presente nesse grupo. Quais são as características que não correspondem? Olha lá o não, ó. Então ele quer uma que não é dos animais. Letra A, nutrição heterotrófica? Temos nutrição heterotrófica. Organismos multicelulares? Somos multicelulares. Somos seres procarióticos? Não. Nós somos seres eucarióticos, eucariontes. Nas nossas células, nós possuímos um núcleo organizado. Então, qual é a alternativa correta dessa questão? Letra C, ok? Bom, vamos a mais uma, né? Podemos dividir o reino animal em 9 filos mais representativos. Entre os filos listados a seguir, marque o único no qual é possível encontrar organismos com exoesqueleto quitinoso, tipo uma armadurazinha. Vão ser os poríferos? Serão quem? Letra B. Artrópodes, né? Aqueles que possuem os pés articulados. Quem são eles? Aracnídeos, insetos e crustáceos, né? Eles possuem um exoesqueleto, é como se fosse uma armadura, beleza? Bom, gente, no mais, eu quero aqui dizer que
Esses tempos de pandemia está sendo bem difícil, né, focar nos estudos, mas acessem a plataforma Edu, que é uma plataforma digital do governo. Lá vai ter videoaulas, lá vai ter atividade, né, vai ter uma atividade dessa aula, como de todas as demais aulas, ok? E aí, até uma próxima.